Nós temos vários romances, né? A grande maioria dos nossos posts são romances. Nós temos alguma coisa sobre crônica, alguma coisa sobre poesia. E hoje eu quero começar a falar de biografia. Biografia é um gênero que é muito consumido fora do Brasil, mas que aqui no Brasil não tem grande penetração. Eu não sei explicar muito bem o porquê disso, né? Eu vou fazer um post depois só explicando, as pessoas confundem biografia com memórias, então eu vou fazer um post só falando sobre o gênero biografias. Mas eu escolhi, para começar a falar de biografia, para começar a buscar livros de biografias, eu escolhi um livro que não é novo, que é este aqui, Olga, escrita pelo jornalista brasileiro Fernando Moraes. Fernando Moraes, ele vai largar o jornalismo e ele vai se especializar em biografias. Ele vai fazer a biografia do escritor Paulo Coelho, no livro Mago. Ele vai fazer a biografia do Assis Chateaubriand, o criador da televisão no Brasil, que vai se chamar Chateau. E este aqui é a biografia de Olga Benário Prestes, né? A Olga Benário Prestes, ela é uma alemã e ela vai se casar com o nosso brasileiro, a figura mais importante do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes. Este é um livro do finzinho da ditadura no Brasil e por isso ele pôde ser publicado, 1984. E ele não vai falar daquela época, não. Ele vai falar lá da década de 30 e de outra ditadura, que é a ditadura Vargas. Por que eu escolhi este livro? Porque este livro mostra muito bem o risco da gente ir para os extremos, extrema esquerda ou extrema direita. Tanto faz, as duas ditaduras são muito ruins, tanto de esquerda como de direita. Por quê? Porque numa ditadura você não pode pensar diferente. Você tem que pensar como pensa o governo. Então, se você não pensa como governo, você é preso, você é torturado, você é morto. E eu escolhi Olga por causa deste momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é um momento de extremos, né? A esquerda que não aceita a direita que não aceita a esquerda, e a gente tem que pensar que o mais importante sempre é uma democracia, e na democracia as ideias têm de ser respeitadas, sejam elas de que ideologia for. A Olga, ela é uma alemã, judia alemã, ela nasce numa família rica, o pai dela é um advogado importante lá na Alemanha da década lá de 20 e 30, e ela, já aos 15 anos, ela começa a se envolver com movimentos sociais. E naquela época é o momento em que a extrema-direita está começando a se tornar cada vez mais forte na Alemanha, que vai dar origem ao nazismo. E a Olga, ela começa justamente a ir contra essa extrema-direita. Ela vai então para o outro lado, ela vai se filiar à juventude do Partido Comunista. Ela é muito inteligente, ela é muito audaciosa, e o namorado dela, que também faz parte ali da juventude comunista, ele é preso, e quando ele é preso ela faz uma grande ação e o liberta da prisão, assim, uma coisa bastante audaciosa, tanto para a época, tanto para a idade que ela tinha. A partir daí ela começa a ser muito perseguida na Alemanha, e ela vai então para a União Soviética, comunista naquela época. Lá ela é treinada e ela pega como missão vir para o Brasil com o Prestes, que vinha para o Brasil recomeçar o movimento comunista aqui no Brasil. Eles fingem então que eles vão ser marido e mulher, isto depois vai se tornar verdade, eles vão se apaixonar, a Olga vai ficar grávida do Prestes. E eles vêm para o Brasil, então o Brasil está vivendo um momento de extrema-direita, com a ditadura do Vargas, então não há possibilidade de um pensamento diferente, estamos em uma ditadura. Eles são perseguidos, ele e os amigos deles, e eles são presos. O Prestes fica aqui no Brasil
e a Olga, apesar de grávida de um brasileiro, apesar de estar no Brasil, ela é deportada para a Alemanha e além de ir para as prisões, como ela é judia, ela também vai para os campos de concentração e né, a gente sabe o que acontecia nos campos de concentração. Acho que é um livro importante de ser lido, porque ele descreve o que acontece nos porões de uma ditadura. A tortura por você pensar diferente. Então, você que é mais jovem, que não viveu uma ditadura, acho que você precisa ler, você precisa conhecer esse tipo de coisa para repudiar. Os extremos são sempre ruins, isso eu quero repetir várias vezes. É uma biografia não muito fácil de ser lida. Por quê? Porque para uma biografia te envolver, ela tem que ter muitos detalhes pessoais daquela pessoa que está sendo biografada. Apesar do Fernando Moraes fazer um excelente trabalho de resgate da vida da Olga, da vida do Preste, resgate de um cenário, né, daquela época, ele não tem acesso, por exemplo, ao que a Olga sentia. Ele não tem acesso a pequenas particularidades do dia a dia da Olga. E quando isso acontece, você não cria um laço do biografado com o leitor. Você não cria um laço de intimidade. Então é uma biografia mais fria do que deveria ser. É um grande trabalho jornalístico, excelente trabalho do Fernando Moraes, tem de ser lido por todos os motivos que eu acabei de enumerar aqui, mas é uma biografia um pouco diferente de outras que nós vamos falar, que aí o biografado às vezes está vivo, ele dá entrevistas para o escritor, então torna muito mais fácil o trabalho do biógrafo. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e leia a Olga e todas as biografias que você puder. Até o próximo post.